Olá, eu sou Marcelo Sherpa e hoje eu vou brincar de Nostradamus. Minha intenção é fazer profecias hoje e essas profecias estão embasadas em questões bastante científicas e uma boa dose de fé e de esperança. Vamos começar com de trás para frente, coisas que eu queria e eu tenho quase certeza que vão acontecer lá para 2050 aproximadamente. E primeiro, quais são essas profecias? Por que eu estou falando sobre elas? Não é por ficar contando o que vai acontecer, se um rei vai morrer, se um grupo de rock vai cair de um abismo, mas que coisas que têm a ver claramente com liberdade de cada um de nós e que eu tenho plena convicção de que são possíveis de acontecer para a melhoria do mundo como um todo. Então, eu acho que em 2050, para quem não sabe, 2050 é um ano que vai estar sendo celebrado também os 100 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que talvez para muitos de vocês isso não seja muito conhecido, ou nem seja muito importante, ou talvez já tenham ouvido falar, mas o que se trata. Bom, para contar uma pequena história rápida sobre isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, com uma intenção de que, a partir da Segunda Guerra e daquela desgraceira toda, aquele problemão que foi tudo aquilo, que se criasse pela primeira vez uma declaração que constasse de todos, do mundo inteiro. Né? Essa era a ideia principal, que não houvesse necessidade de voltar a ter guerras e que, para isso, a lógica era justamente focar em questões muito básicas, como todo mundo tem direito a ter propriedades, todo mundo tem direito a ter comida, todo mundo tem direito a ter filhos, eram direitos tão básicos, que a gente vai ler assim, que absurdo que exista ainda uma quantidade tão grande de gente que não tenha isso. Bom, eu sou um super defensor, né, fã mesmo da ideia da declaração, e por isso que eu coloco essa ideia de em 2050, ou seja, quando ela completar 100 anos, eu quero que ela se cumpra. O desejo é que ela vai se tornar quase obsoleta, porque se a gente for olhar, tudo que está lá escrito está sendo cumprido. Agora, para que isso aconteça, o que é importante? Primeiro, que a gente saia dessa grande dualidade que foi a vida durante dos anos 50 para cá, já está reduzida, mas parece que está sempre prestes a acontecer, que é essa questão da briga entre grandes blocos econômicos. Né? Durante muito tempo foi a ideia do capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da Rússia, agora parece que a coisa fica meio dividida, se continua a Rússia, ela quer ocupar esse espaço, ou a China aparece, né, também com uma grande força. Eu não sou um especialista em economia, não sou um especialista em política internacional, mas eu sou um especialista na busca de liberdade. E se eu leio, se nós. Eu vou botar um link aqui embaixo depois para você acessar a declaração. Se a gente lê aquilo, a gente vê que não está se falando sobre países e um lado ou outro, está se falando completamente de bom senso, que as pessoas possam efetivamente ter direito a coisas básicas. E sobre essas coisas básicas, então, além de eu ter fé de que em 2050 a declaração será algo como obsoleto, só um checklist de dizer tenho, eu acho que parte fundamental disso tem a ver com uma outra crença minha, que eu também acompanho de uns anos para cá, muito fascinado pela história, que é a ideia da renda básica universal. Essa coisa que no Brasil a gente associa com o Suplicy, com as falas, né? Aí vem de um lado, falam também, do outro lado do aspecto político também falam, uns acham que é bom, outros acham que é ruim, outros acham que é de esquerda, outros acham que é de direita. O fato é que essa ideia da renda básica universal, que tem iniciativas acontecendo no mundo inteiro, eu aqui em Barcelona vejo, acompanho, tem um grupo também de discussões sobre isso, não só para Barcelona, como um grupo que discute isso de experiências no resto do mundo. E por que esse assunto me interessa? Bom, por incrível que pareça, não é por nenhum dos motivos que as pessoas justificam a vantagem de ter renda básica, né? Renda mínima ou renda básica, depende do nome. E é porque eu tenho uma crença meio maluca sobre a ideia, e é onde eu quero aqui juntar a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a renda básica, onde lá não se fala sobre renda básica, lá fala sobre condições específicas para. Mas na minha ideia, eu acho bonito a ideia da Declaração Universal, porque a gente está falando de um planeta, independente de quantos países existam, a gente está falando de uma situação planetária, um cidadão do mundo que tem seus direitos que devem ser tratados, né? Então acho isso bacana. E a renda básica universal, para mim, faz sentido enquanto universal. Ou seja,
as experiências que estão acontecendo agora é numa determinada cidade, numa determinada quantidade de pessoas de um país, abaixo de determinada questão financeira, ou uma experiência piloto num estado dos Estados Unidos, ou no Canadá, ou enfim. Eu acho, eu acredito, e eu tenho certeza que isso vai acontecer até 2050, que vamos chegar numa situação da renda básica universal, básica universal, mundo inteiro. Ou seja, além da declaração, renda básica universal. Por que isso? E aqui eu não vou nem entrar no mérito, porque a minha intenção não é ficar defendendo a renda básica ou não. Você pode ser que seja a favor, pode ser que seja contra, respeito as suas opiniões, livres sempre. Mas eu justifico principalmente, como eu falei, porque eu não vi essa teoria que eu vou falar agora em nenhum lugar escrito, então eu posso dizer que ela é completamente minha e muito provavelmente ela não deve ter o menor sentido prático, mas não por isso eu quero defendê-la, que é o seguinte: eu considero a Terra, o planeta Terra, como uma grande massa, é um grande lugar, até aí óbvio, que de uma forma ou de outra nos fez e nos faz e nos dá tudo o que a gente tem. Num sentido prático, eu não estou falando aqui de fé, de religião, né? A gente é constituído de coisas, de carnes e ossos que são alimentados por outras carnes e ossos e plantas, que tudo isso vem da terra. Mas não só essas coisas que a gente come vem da terra, né? Essa coisa de madeira vem da terra, essa coisa de vidro vem da terra, né? Os ferros que tem aqui atrás, os papéis, os plásticos vêm da terra, o petróleo vem da terra, tudo, absolutamente tudo vem da terra. Então é como se a terra fosse uma grande multibilionária empresa fornecedora de coisas para nós. E a gente paga mal por isso. A gente paga muito mal. A gente destrói a terra, a gente faz mal para a gente gera um monte de resquícios, de sujeira, né, de porcaria, a gente não equaciona direito, a gente. Enfim, aí entra o meu lado ecologista, que também não quero aqui entrar nesse raciocínio, mas o que eu gostaria que você entendesse muito o raciocínio de que, bom, vamos imaginar que a Terra é a grande empresa, a grande empresa maior. Portanto, nós somos consumidores da Terra, mas também somos acionistas dessa Terra. Eu sou sócio, né? Tudo é piração minha, tá? Mas vamos em frente. Eu sou um sócio minoritário, você também é um sócio minoritário dessa Terra Inc., né? Ou Terra Limitada, ou Ilimitada, ou que seja, o SA. E aí que tá, ou seja, se eu posso ser um consumidor e eu também sou sócio, se eu sou sócio, eu quero então receber os dividendos dessa. E esses dividendos devem vir então justamente na forma de uma renda básica. Aí você fala, pô, Marcelo, mas de onde a gente tira dinheiro para pagar todo mundo? Justamente da terra, de uma melhor noção de uso e produção da terra, da melhor forma de que a gente tem para trabalhar, melhorar os resíduos mal feitos que a gente faz, os mares que a gente estraga coletando muito mais peixe do que deveria, enfim. Daqui até 2050, eu acho que a gente vai ter noção de que somos um único planeta, onde que é o que nós vivemos. Existe um monte aí, mas o nosso planeta é único, somos todos filhotes e pertencentes, né, a esse planeta, consumidores dele, fizemos isso muito mal até agora, muito mal. Antes a gente fazia bem porque a gente tinha terra sobrando, né? Mas depois que a gente começou a ocupar toda a terra, a gente faz mal agora, né? A gente fica sentado nas próprias imundícies que a gente mesmo gera, né? A poluição gerada, enfim, tem um mundo aí para corrigir nesses anos, daqui a 2050, e concretamente, antes disso, espero eu, a gente receber como acionista minoritário dessa grande empresa chamada Terra, um dividendo mensal, um salário mensal que todos, do mais rico ao mais pobre, recebem porque são acionistas dessa terra. É uma ideia bem maluca, mas para mim para em pé e faz sentido. E eu, como sou aqui um profeta, estou brincando de fazer profecia, eu posso falar tranquilamente, sem ficar pensando em detalhes de qual parte dessa minha teoria não faz sentido. Mas escreva para mim, me avisa, se você vê alguma teoria, se você vê que isso faz sentido ou não, me questiona. A minha função neste vídeo é ser só profeta. O profeta não explica, o profeta só diz o que vai acontecer, né? E eu, para ser mais ousado ainda, eu queria fazer algumas profecias que são mais curtas, para daqui a menos de 10 anos, em 2030.
Em 2030, eu acho que vai acontecer entre várias coisas, mas eu acho que vai acontecer uma que vai ser muito revolucionária. E talvez alguns de vocês vão falar que eu estou completamente louco, e tudo bem, os profetas são geralmente considerados loucos. E essa profecia, para mim, tem tudo a ver com alimentação. E essa não sou eu que estou falando sozinho, eu já tenho lido muitas pessoas falando a mesma coisa. Que nos próximos 10 anos, a gente, o mundo inteiro, vai perceber a quantidade de erros crassos que a gente faz em relação à alimentação. E não estou aqui dizendo que você tem que ser vegetariano, que muitas vezes acham que é isso. Ao contrário, eu vou explicar rapidamente por quê. Mas tem muito a ver com a quantidade de comida lixo que a gente come, né? Eu associo isso, só antes de explicar melhor o que tem a ver com alimentação, mas você vai entender a dinâmica. Eu associo muito isso com o que foi em relação aos cigarros, né? Ou seja, eu sou um ex-fumante, eu parei de fumar uns 10 anos atrás, uns 10, 12 anos atrás mais ou menos, fumei dos 18 aos 40, e eu peguei talvez o auge, quando eu comecei a fumar, o auge do fumar. Eu fumava porque era legal, as pessoas fumavam, enfim, tinha todo um glamour de fumar. Isso foi aos poucos decaindo, por pressões de várias frentes, médicos por um lado, a sociedade por outro, gente morrendo de câncer, enfim. E, evidentemente, hoje é completamente diferente a ideia de cigarro. Ou seja, ainda que tem gente que fume, e eu acho que ainda que vai ter gente que daqui a 10 anos vai continuar comendo lixo, mas muito menos. Eu acho que as pessoas que fumam hoje fumam sabendo de tudo isso, como eu sabia também. Quando eu parei de fumar, eu já sabia dos desgraças, mas eu me sentia, e aí é o gancho que eu queria falar sobre liberdade, eu me sentia preso àquele cigarro, e eu falo assim, eu vou me livrar dele em algum momento. Eu preciso tomar consciência. Eu falo sempre que as mudanças para a liberdade primeiro passam pelo campo das ideias. Eu, antes de parar de fumar, eu fiquei uns 2 anos pensando muito a respeito, entre um cigarro e outro, até que de fato tomei a decisão e parei, e foi importante. E eu até falei, depois de parar de fumar, eu sei que eu consigo qualquer coisa na vida, porque foi muito difícil para mim e para muita gente também parar de fumar. Mas o que tem a ver com alimentação? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Daqui a uns 10 anos ou menos, vai ser ridículo a gente comprar comida lixo. Vai ser ridículo. Os mercados vão alterar completamente a sua condição de como é que elas são. Se você vai hoje no mercado, você vai percebe a próxima vez que você for, que de cara já tem aquela parte, você entra por um lado que já tem as alfaces, tomates, frutas, enfim. Os mercados deviam ser basicamente isso, coisas sem embalar, sem plástico em volta. Você tem uma dúvida, você quer mudar a tua alimentação? Tira o que o que tem plástico em volta. Inclusive tem alface com plástico em volta hoje em dia, né? Pois evite, vá em outro mercado, ou fale, reclame que não precisa. Então, a ideia, mas quando a gente está falando de plástico em volta, vou nos industrializados, né? Sucrilhos, né? Aquelas pães variados, né? Todo esse processo, o fato é que isso é evidente, ou as informações que existem a respeito, a quantidade de comida errada que a gente come, que estraga, que dificulta o nosso organismo, e isso, você fala, pô, mas Marcelo, sempre foi assim, não. Ou seja, esse é um assunto que eu tenho estudado muito ultimamente, que eu vou falar mais sobre isso nos próximos anos. Efetivamente, isso aconteceu de uns 40 anos para cá, 50 anos para cá. A industrialização, o pós-guerra, né? O teu avô com a minha avó comiam literalmente muito mais saudável porque comiam a comida que a terra dá. Eram ovos, era carne, era alface, era tomate. Agora a gente come coisas que a gente muitas vezes não sabe nem o que é exatamente, né? Não só exageradamente processadas, exageradamente comida lixo, não tem outro nome para dizer, porque não tem célula viva naquilo, né? Enfim, e o que eu acho, então, que até 2030, efetivamente, vai haver um movimento forte para que exista cada vez menos gente comendo porcaria. Isso vai gerar mercados onde tem muito mais essa seção de verduras. Já tem aqui em Barcelona, onde eu moro, já tem muito mais esses tipos de mercados. Eles inverteu a lógica, né? Ou seja, os industrializados eles estão ao redor, numas prateleiras, e no centro você tem muito mais essas verduras, essas coisas mais frescas, né? Então eu não estou nem aqui discutindo, eu não quero discutir a questão de vegetarianismo ou carnivorismo, né? Isso fica para um vídeo para um outro dia, para falar especificamente, para criar um conflito mesmo e discussão sobre isso, mas que de qualquer forma estamos os dois do mesmo lado se você defende uma coisa ou outra. Ambos concordamos que comer comida processada não faz sentido. E eu acho que nos próximos 10 anos
isso vai acontecer. E outra coisa, para finalizar, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, eu sou super fé de que vamos curar o câncer até 2020. O câncer já está sendo curado de diversas formas, diversos pedaços, diversas situações. Assim como acho também que vai se curar a AIDS, ainda que as pessoas tenham uma sobrevida gigante agora, pode ter uma vida completamente normal. E eu não estou, claro, com muito respeito ao câncer, as pessoas que têm ou tiveram câncer, mas eu não estou tão focado ainda no câncer, estou focado na clareza de um novo processo pós-pandemia e um grande avanço de entender melhor o organismo humano e os avanços tecnológicos, e muito mais trabalhando com o que o próprio organismo pode fazer. Ou seja, vocês sabem que as vacinas, algumas das vacinas foram criadas agora para a pandemia, elas utilizam a força do próprio organismo para se defender do vírus. Ou seja, essa inovação que acaba de ser testada agora, ela vai servir para fazer mudanças no próprio câncer de futuras pessoas, de gente que tem outras doenças crônicas ou dificultosas. Então, eu acho que a gente tem um mundo maravilhoso pela frente, né? Em menos de 10 anos, a cura das doenças mais graves existentes, uma clareza sobre alimentação, para a gente ter uma alimentação muito mais saudável também, porque sim, não para ficar fazendo, não porque porque eu sou esportista, não, porque eu quero, não, por uma questão óbvia da natureza, né? Ou seja, da natureza humana, né, inclusive, né? Então, em menos de 10 anos a gente vai ter essas duas mudanças, e no médio e longo prazo, 2050, renda básica para toda a população, Declaração Universal dos Direitos Humanos obsoleta, porque todos nós seremos e viveremos de uma forma muito mais harmônica com o planeta, com os outros, enfim. Tudo isso seguindo uma única diretriz clara, a ideia da liberdade. A liberdade ela tem a ver não para você fazer o que é. Ah, mas Marcelo, eu sou livre, eu quero comer comida lixo. Não, isso é burrice, é outro nome. É claro que você pode comer comida lixo. Eu mesmo como comida lixo de vez em quando. Eu não sou o perfeito, mas eu tenho a consciência do que eu quero. É a ideia que o Renato Russo falava da disciplina e liberdade. A liberdade de poder escolher é o que a gente precisa. E o que é importante, é principalmente a ideia da liberdade na nossa cabeça, fundamentalmente, é que se você não tem consciência que você come comida lixo, você não é livre. Você não tem informação, você acha que é saudável, você acha que farinha integral é boa, é tão ruim quanto farinha. Outro dia eu discuto. Mas se você acredita nisso, você não é livre, você não tem informação que te gera efetivamente liberdade. Então, liberdade é, a partir do momento que eu tenho informação, tenho consciência disso, eu posso aí sim tomar decisões. E posso tomar, inclusive, decisões erradas, mas aí é cada um a cada um. Eu não defendo qualquer decisão certa. Eu vou defender sempre que tanto eu quanto você possamos ser livres. Esse é o objetivo. Grande abraço e até o próximo vídeo.